Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa segunda semana de aula e nessas aulas eu vou estar falando sobre termologia. Você pause o vídeo quando chegar à parte de resolução de questões. Leia e tente fazer. Só assim você vai ter uma maior compreensão do que está acontecendo. Não fique na zona de conforto. Lápis, caneta em cima da mesa e, bom, vamos aos estudos. Então vamos lá galera, vamos dar início à termologia. A termologia, os principais assuntos que a gente vai abordar aqui é energia térmica, calor, temperatura, tudo conceitual, beleza? Para dar introdução à termologia. Então termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados a calor e temperatura. Termo vem de calologia, de estudo, estudo do calor, certo? E o primeiro que a gente vai ver é a energia térmica. Muita gente se confunde energia térmica com temperatura, energia térmica com calor, e é diferente. Repare dois sistemas aqui. O primeiro sistema, olha só, é esse aqui, ó, tem energia térmica menor, e esse aqui tem energia térmica maior. Por quê? Olha só, a energia térmica está relacionada à quantidade de moléculas de átomos vibrando. Olha só, isso aqui tem mais moléculas e átomos vibrando que esse sistema 1 aqui. Esse daqui está mais agitado, então ele vai estar com a maior energia térmica. O que é essa agitação? Essa agitação, galera, está envolvendo rotação, vibração e translação. Quer ver só? Olha só, nós temos translação. É quando um átomo ou uma molécula está girando em torno da outra. Quando um está girando em torno de um eixo de rotação. E aqui, ó, vibração. Se eu somar todas essas energias, a energia de vibração, de rotação e de translação, eu tenho a energia térmica. Beleza, galera? Então é diferente de temperatura. Temperatura é uma grandeza macroscópica relacionada ao movimento das partículas, agitação que a gente vai ver mais aqui na frente. Mas energia térmica, gente, é esse movimento de rotação, translação e depende da quantidade de matéria presente aqui. Então aí, os conceitos fundamentais aqui. Temperatura é medida do grau de agitação molecular, calor é energia térmica em trânsito e equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Vocês têm que gravar isso daqui, galera. Então vamos lá para cada um deles. Temperatura é a medida do grau de agitação. Repare, quanto maior a agitação, maior a temperatura. Num alto forno, olha só, você pode reparar que as partículas estão muito. Já no freezer, no congelador, olha só, a vibração delas é menor. Então sempre relacione temperatura com grau de agitação. É o movimento, aí a gente tem que medir quanto que essas moléculas estão agitadas. Se está muito agitada, a temperatura está alta. Se está pouco agitada, a temperatura está baixa. Calor. Gente, calor, muita gente usa o termo parecendo com temperatura, mas calor é energia térmica em trânsito. Só existe calor quando houver dois corpos de temperaturas diferentes. Olha só, o corpo tem, por exemplo, está a 100 graus Celsius e o outro está a 50. Então existe calor fluindo do maior, olha só, de maior para o menor. Sempre nesse sentido. Nunca do menor para o maior. Sempre há calor, energia térmica fluindo de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Certo? Então vamos lá. Outro conceito importante é equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Veja só o exemplo. Eu tenho dois corpos aqui em cima, A e B, e eu vou colocar os dois em contato. Aí vai rolar aqui vai fluir o calor aqui de um corpo para o outro, e depois eles vão atingir a mesma temperatura. Opa! Eles estão então em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é isso. É colocar dois corpos e eles atingem a mesma temperatura e estão em equilíbrio térmico. Certo, gente? Agora vamos ver um pouco de um termômetro. O que é a parte da termometria? É a medida, né? A gente está falando de temperatura. Temos aqui um termômetro, esse aqui, ó, essa parte de baixo aqui é chamado de bulbo, né? Dentro desse bulbo a gente vai ter um líquido chamado líquido termométrico. Aqui, ó, o tubo capilar, tubo capilar, aquele mesmo da caneta Bic, né? Nós temos a caneta, tem aquela tinta no interior dele, aquilo ali é o
tubo capilar. É a mesma coisa aqui, ó. Aí eu coloco uma escala. Essa escala, gente, varia. Pode ser grau Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Eu coloco uma escala. Então, galera, repare o seguinte. E quando eu coloco ou aqueço esse líquido, olha só o que vai acontecer. Ele vai dilatar. Com o aquecimento, ele vai subir. E aí eu posso ter uma medida do grau de agitação. É isso que é feito o termômetro, para medir o grau de agitação térmica de um determinado elemento, um determinado material e por assim diante. Lei zero da termodinâmica. O que essa lei fala, gente? Essa lei não aparece muito, mas a gente vai falar sobre ela. Olha só, se eu tenho A e B estão na mesma temperatura e B e C estão na mesma temperatura, eu posso afirmar que C e A também vai estar na mesma temperatura. Simplesmente isso. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Beleza? Então, galera, agora chegou o momento da gente se aprofundar em cada uma dessas questões que eu passei para vocês aqui. Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: analise as proposições e indique a falsa. Letra A. O somatório das energias de agitação das partículas de um corpo é a energia térmica desse corpo? Sim ou não, gente? Sim, a gente falou. É o somatório de todas as energias de agitação. Então tá certo. 2. Letra B, né? Dois corpos atingem o equilíbrio térmico quando suas temperaturas se tornam iguais. Sim, verdadeiro. Letra C. A energia térmica de um corpo é em função da sua temperatura? A energia térmica é em função da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia térmica desse corpo. Sim, verdadeiro. Somente podemos chamar de calor a energia térmica em trânsito. Assim, não podemos afirmar que um corpo contém calor. Não, o corpo não contém calor, galera. Calor é só a energia que vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Letra E. A quantidade de calor que um corpo contém depende da sua temperatura e do número de partículas. Opa, quantidade de calor não, energia térmica. Então, essa aqui está errada. Beleza, galera? Então, é assim, ó, você já tem aqui, faça um resumo, pega essa questão eu posso indicar para você fazer um resumo. O que é isso? Pega ela, deixa ela lá, anota e você guarda para lembrar daqui a alguns dias, que é o dia da prova. Que essa aqui resume tudo que a gente falou. Beleza? Imagine, número 2, vamos lá, imagine dois corpos A e B com temperatura TA e TB, sendo TA maior que TB. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, podemos afirmar que ocorre o seguinte fato. O que ocorre, gente, quando bota um corpo A com corpo B, sabendo que A é maior que B? Flui calor, né? O corpo se repele, o calor flui de A para B por tempo indeterminado. Tempo indeterminado não, cara. Eles vão fluir até atingir o equilíbrio térmico. Então não tem, ó. Calor flui de B para A por tempo indeterminado, não. Sempre do de maior para o menor. E por um tempo determinado. Então o calor flui de A para B, ambos atingem a mesma temperatura. Sim, resposta letra D. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos lá, questão 3. No café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca que contém leite bem quente. A respeito desse acontecimento são feitas 3 afirmativas. 1. Após atingir o equilíbrio térmico, a colher e o leite estão na mesma temperatura? Sim ou não, galera? Sim. Após atingir o equilíbrio térmico, a gente viu isso aqui agora, né? Então está correta. Número 2 aqui, ó.
Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. Opa! Energia térmica, galera, está relacionado com o quê? O movimento, ao grau de agitação. Mesmo que eles tenham a mesma temperatura, mas eles têm a mesma quantidade de matéria? Não. Eles têm quantidade de matéria diferente, então só se eles tivessem a mesma quantidade. Então, galera, olha só. Então, a número 2 está, apesar do equilíbrio térmico ter a mesma temperatura, mas não tem a mesma quantidade de matéria. Então, não pode dizer que ele tem a mesma energia térmica. Após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existe do leite, que está mais quente, para a colher, que está mais fria. Verdadeiro, é isso, a afirmação sobre calor. Então essa daí, a primeira está correta, a terceira também está correta. Logo, a resposta, letra D. E vamos para outra. Analise as proposições e indique a verdadeira. Então, galera, vamos lá. Temos aqui várias proposições erradas e só tem apenas uma que é verdadeira. Então, vamos lá. Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usado tanto um termo como o outro, indiferentemente? Não. Essa afirmativa é falsa. Por quê? Calor é energia térmica em trânsito, quando houver temperaturas diferentes. Você possui energia térmica, porém, para ter o calor, você tem que ter dois corpos de temperaturas diferentes. Então, são dois termos distintos. Energia térmica é uma coisa, calor é outra. B. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem quantidades iguais de energia térmica. Errado! Dois corpos só vão ter equilíbrio térmico quando tiver temperaturas iguais. Letra C. O calor sempre flui da região de menor temperatura para maior? Não, é maior temperatura. Ele vai sair da maior, então está errada. Calor é energia térmica em trânsito. Sim, fluindo espontaneamente de uma região de maior temperatura para de menor temperatura. Olha, é isso aqui, ó. A resposta está corretíssima, a letra D. Então, um corpo somente possui temperatura maior que o outro quando a quantidade de energia térmica é maior que o outro? Não. Indique a proposição correta. De novo, galera, um monte de proposições falsas e uma apenas está correta. Todo calor é medido pela temperatura. Isto é, calor e temperatura são a mesma grandeza? Não. Calor é energia térmica em trânsito e temperatura é a medida do grau de agitação. Então não é a mesma grandeza, não. Calor é uma forma de energia de trânsito e temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um sistema. Faz sentido. O calor nunca é função da temperatura. O calor é função da temperatura quando o sistema sofre mudança de estado físico. Não, nada a ver. A temperatura é uma grandeza cuja a unidade fornece a quantidade de calor ao sistema. Nada a ver também, né? Então, galera, calor é uma forma de energia em trânsito e temperatura mede o grau de agitação térmica do sistema. Essa aí seria a resposta correta. Vamos lá? 6. Enem. A sensação de frio que nós sentimos resulta, letra A, do fato do nosso corpo precisar receber calor do meio exterior para não sentirmos frio? Nada a ver. Da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura maior? Não. Para a gente perder calor, a gente tem que ter uma temperatura menor. Olha só. Da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor. Essa aí faz sentido. Do fato de a friagem
que vem da atmosfera afetar nosso corpo. Nada a ver. Da transferência de calor da atmosfera para o nosso corpo. Também não. Então a resposta correta, galera, é a perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor. Nosso corpo, galera, está perdendo calor por quê? Repare, nosso corpo tem em torno de 37 graus Celsius na temperatura do nosso corpo. Se o ambiente estiver a 20 graus Celsius, nosso corpo começa a perder calor, perder energia. Que você e o ambiente estão trocando calor. Então você costuma usar o quê? Um agasalho, não é? Um isolante térmico se fala, ok? Para evitar que ocorra essa perda.